E aí, galera? Mancebinho, Mancebinha, você está bem? Tranquilinho aí? Sossegado aí no seu assento? Preparado para mais uma aula de hidrostática? Amiguinho, hoje a gente vai estudar uma força devido ao fluido denominada empuxo. Muito louco, galera. Manja quando você tá na piscina e você segura algum corpo, alguém assim, fala, nossa, como você tá levinho. Quer dizer que é assim? Você pode fazer um regiminho pulando na água? Meu amigo, isso é só uma aparência. Por quê? Porque o fluido, o líquido no caso aí, pode ser água ou outro líquido qualquer, tá? Aplica uma força na vertical para cima denominada empuxo. De onde vem essa força? Por que isso acontece, né? Então vamos lá, peguemos aqui o nosso recipiente com um líquido, não necessariamente a água. Quando a gente coloca um corpo ali dentro, tá? E eu vou pegar um corpo mais bonitinho, assim, um cubinho para facilitar a nossa vida. Mas a ideia depois eu posso extrapolar para outros corpos. É justamente, né, esse corpo que vai ficar sujeito a uma pressão na parte superior, tá? Há uma pressão lateral que vai aumentando igualmente conforme a gente vai chegando para mais profundo desse fluido e uma pressão na base desse recipiente. Essa pressão na parte de cima e na parte de baixo é diferente. Como nós vimos na lei de Stevin, existe uma diferença de pressão entre a parte de cima e a parte de baixo. Então, tomando a parte de baixo como pressão B e a parte de cima como pressão A, nós vimos que essa diferença de pressão é a densidade do líquido vezes o G, vezes a diferença de profundidade. Esse H, essa diferença de profundidade aí, galera, nada mais é do que a altura desse corpo, certo? Desse cubinho aí. Muito bem. Essa diferença de pressão também poderia ser escrito pela diferença de forças. A diferença de forças vai ser a diferença de pressão vezes a área da base. Ganso, de onde veio isso? É outra fórmula? Não, meu. Se você pegar a pressão, força dividido pela área e colocar em PB e em PA, você vai ficar força em B dividido pela área, menos força em A dividido pela área. Como a área é um denominador comum, eu já passei multiplicando ali. Beleza? Então essa diferença de força FB menos FA, que é a força de baixo menos a força de cima, é justamente o empuxo, que é a diferença de pressão PB menos PA. Quando a gente faz PB menos PA, a gente sabe que é a densidade do líquido vezes o G vezes o H. E quem é o H vezes a área da base? Esse H vezes a área da base do corpo é o volume do corpo, que está imerso no líquido. Então essa diferença de pressão FB menos FA, que a gente denomina empuxo, vai ser a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade, tá? Diz a lenda, né, a história, que um dos primeiros caras a trabalhar com esse conceito de empuxo foi o Arquimedes. Diz que ele entrou num banho, né? Porque um rei tinha pedido para ele determinar se uma coroa que ele mandou fazer era de verdade de ouro. Então o Arquimedes precisava medir a massa, né? E o volume ocupado por aquela coroa, mas não pode destruir a coroa, né? Qual foi a ideia que ele teve, que ele saiu peladão, né? Gritando, eureka, eureka, descobri. Quando ele entrou na banheira e percebeu que o nível da água subiu, ele sacou que aquela parcela que entrou no líquido e deslocou aquele volume deslocado nada mais é do que a parte do volume que ficou imersa. Inclusive, o empuxo tem a ver com esse volume do líquido deslocado, que é justamente chamado de princípio de Arquimedes. Então, ó, todo o corpo que está imersamente, total ou parcialmente, num fluido em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, numa gravidade, ele vai ficar sujeito à ação de uma força que é vertical e para cima, que é o empuxo, que é aplicada pelo líquido. Essa força, denominada empuxo, tem a intensidade igual ao peso do líquido deslocado. Então, o empuxo
é a densidade do líquido, o volume imerso, que é do líquido deslocado, vezes o G. Se você pegar a densidade do líquido e o volume do imerso, que é o volume deslocado, e fizer a densidade vezes volume, você tem a massa de líquido deslocado. Daí vem que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Feito o jogo? Então essa é a força de empuxo. O corpo, ele pode estar totalmente imerso, ele pode estar parcialmente imerso. Independente disso, você vai ter que determinar qual é o volume do fluido deslocado. Se o corpo está totalmente imerso, o volume do líquido deslocado é o volume do próprio corpo. Se tiver metade, o volume deslocado é a metade do volume do corpo. E assim vai. Quando a densidade daquele corpo é maior do que a do líquido, ele vai afundar. Quando é menor do que a do líquido, ele boia. Quando ele boia e está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. E aí a gente pode ter uma relação entre as densidades do fluido, do líquido e do corpo. Inclusive, tendo essa ideia de empuxo, agora a gente pode entender o porquê das coisas ficarem mais leves quando imersas num líquido. Então veja, se a gente pendura um corpo aqui no dinamômetro, né, que é um medidor de força, ele vai esticar esse dinamômetro e vai indicar um valor dessa força aplicada. Quando a gente coloca esse corpo num fluido, a gente percebe que o dinamômetro marca menos. Por quê? Porque aparece um empuxo. Então o peso aparente medido pelo dinamômetro é o peso real menos o empuxo, que seria o peso real menos densidade do líquido, volume imerso vezes G. Esse peso aparente é o que a gente tem a sensação quando a gente segura uma pessoa, algum corpo dentro da água, tá? Que aparentemente fica mais leve. Agora, quando a gente tem mais de um fluido em um mesmo recipiente, como que a gente trabalharia, né? Então vamos supor que a gente tem 3 fluidos que não se misturam. Um fluido A, água, por exemplo, óleo e sei lá o que aqui, ok? Aí a gente coloca 4 fluidos, eu coloquei aqui, né? Quando a gente coloca esse corpo imerso no fluido, perceba que uma partezinha dele está no fluido B, uma outra parte no fluido C e uma parte no fluido D. Qual é a jogada? É simples, parece coisa desgraçada, mas é simples. Se liga, o corpo, a parcela que está no líquido D sofre um empuxo que eu chamei de ED, na parte C, EC, na parte B, EB, tá? Esses empuxos, eles vão equilibrar com o peso. E aí nós vamos ter que o empuxo de B mais C mais D é igual ao peso. O empuxo é a densidade do líquido, né? Vezes o G, vezes o volume da parte que está imersa no líquido. E o peso do corpo é M vezes a gravidade. Como a massa é igual à densidade vezes o volume, no caso ali o volume do corpo, a gente vai poder cortar a gravidade e chegar numa relaçãozinha aqui quando a gente tem vários líquidos, ok? Quando a gente tem um único líquido, basta a gente cancelar 2 desses bagulho aqui e ficar com a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, densidade do corpo, volume do corpo. Aí o corpo tá boiando. Ô Ganso, por que não apareceu o EA? Não apareceu o empuxo A porque esse corpo não tem pedaço algum imerso no ar. Caso esse corpo tivesse também no ar, a gente somaria o EA ali na equaçãozinha. Fechou? Então, esse é o estudo dessa maravilhosa força denominada força de empuxo. É o peso do líquido deslocado, densidade do fluido, volume imerso vezes a gravidade. Maravilha? Muito obrigado então pela sua paciência, pela audiência. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.